disse: a morte do Lázaro não será para levar Lázaro na morte, mas é para glorificar a Jesus Cristo. Se o capeta sabia que a tua doença vai levar a glória de Deus para se manifestar, ele não trazia a doença na sua vida. Irmãos, esta é a 12ª cidade, é a 11ª cidade que estou a pregar, a ministrar, fazendo campanha, porque estou a ver milagres de milagres. Eu creio que esta noite Ele está aqui conosco. Os discípulos sabiam que estão sozinhos, mas onde o mestre estava, sentiu no seu coração, porque um discípulo é aquela pessoa que senta nos pés de uma pessoa chamada mestre. E os discípulos aprendem perante o mestre, e não há mestre sem discípulos, e não há discípulos sem mestre. E Jesus, no seu coração, havia os seus discípulos. E Jesus, sendo omnipresente, a pessoa que é em todo lugar, no seu momento. Sendo omnisciente, a pessoa que sabe de todas as coisas. Irmãos, o diabo é poderoso, mas o diabo não é todo poderoso. O diabo descobre as coisas, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. E Jesus sentiu que aí dentro do mar, os seus discípulos estão em perigo. E se eu pegar num barco, vou atrasar. Então vou manifestar a minha dimensão divina. Fala comigo, a dimensão divina. A dimensão de Deus. A dimensão sobrenatural. E ele subiu no barco? Não, começou andando sobre as águas. Esta dimensão é a dimensão de todos que são crentes. O crente tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Jesus vivia, falava, comia, dormia, acordava como humano. Mas quando ele se manifestava, não se manifestava como humano, se manifestava como Deus. O crente é crente, o crente é homem, mas o crente ele tem uma outra dimensão, a dimensão divina, e a dimensão sobrenatural. É tempo, você chega na igreja, a busca do poder, você vai na sua empresa, vai na escola, vai na faculdade, para manifestar a dimensão sobrenatural que é de Deus, porque você é humano, você também é divino. O mundo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 19, que o mundo está à espera, o mundo está em expectativa de ver a manifestação do Filho de Deus. É tempo de você se manifestar neste mundo. Não é só tempo de vir na igreja falando em língua, pulando, adorando. É tempo de chegar na igreja, a busca do poder, a busca da unção, a busca da graça, do sobrenatural, e ir no mundo para manifestar as obras do Espírito Santo. E na dimensão que Jesus caminhava sobre as águas, é uma dimensão sobrenatural. Aquela dimensão é o que, pastor? Aquela dimensão é a dimensão de andar por cima do natural. Diga comigo, por cima do natural. O natural é o quê? O natural é quando a pessoa está doente, vai no centro médico, vai no pronto-socorro, vai no hospital, faz análise, os aparelhos acusam que ele tem câncer, que ele tem coisa assim para câncer, eles têm paludismo, ele tem coisa assim, mas a dimensão sobrenatural não é ir ao hospital para crer o que os médicos, o que a medicina fala. A dimensão sobrenatural é aquela dimensão andando sobre o natural. A dimensão natural é o que? A pessoa que não é formada
sociedade. Mas a dimensão sobrenatural é que a pessoa não é formada, mas a pessoa é qualificada pelo Espírito Santo de Deus, pela fé, mas aquela pessoa está crescendo por cima dos doutores, dos licenciados, em nome de Jesus. A dimensão sobrenatural é o quê? É aquela dimensão, não sou lindo, não sou bonita, não sou formosa, mas o casamento chega, eu pego o casamento, e as pessoas lindas, bonitas dizem, mas esta aqui é feia, como que casou? Casou sim, porque a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Ah, pastor, vou parar aqui, a gente não está entendendo o que estou a pregar. Posso parar aqui? Posso parar aqui? A dimensão sobrenatural. Andar por cima das águas. Porque as águas são naturais. As águas são criatura. Mas o divino, o Criador, anda sobre as águas. Anda sobre a crise. Anda sobre a seca. Anda sobre a doença. Anda sobre a pobreza. Anda sobre a solidão. Anda sobre a angústia. Anda sobre diga comigo, a dimensão sobrenatural. Andar sobre as águas, sobre a cegueira, sobre as doenças, sobre barreiras, sobre limitações que o mundo está trazendo perante nós, sobre as fofocas. É a dimensão sobrenatural. Se o teu marido te abandonou, foi com uma outra rival mundana, saiba que você deve caminhar por cima das águas, por cima do natural. Aleluia, aleluia. Chega lá, pastor. Não vou pregar muito. Não vou pregar muito. Acho que daqui a alguns minutos vou encerrar a mensagem. Mas ouça. Há uma outra dimensão. Quando ele começou a andar sobre as águas, por que andava sobre as águas? Porque ele entende, sabe de todas as coisas. Sabia que o capeta já se levantou para matar os discípulos. E Jesus sabia que ele investiu sobre os seus discípulos para que ele vai subir, vai ser arrebatado, mas os seus discípulos irão continuar a obra de Cristo nesta terra. E o capeta se levantou para matar os discípulos. Nunca mais, aleluia, a morte não tem poder sobre aquela pessoa que tem promessa. Diga comigo, eu tenho promessa. E a morte não vale nada perante aquela pessoa que tem promessa. Aleluia. Jesus sabia que ele vai voltar ao Pai. Os discípulos têm promessa de continuar com a obra. Então o capeta se levantou. Eu disse, capeta é mentiroso. Você não vai conseguir. Eu vou lá chegar. E ele pegou a maneira mais fácil, mais rápida de chegar, caminhou sobre as águas. E quando chegou, ele gritou sobre o temporal, sobre a ventania, disse, cala-te. É por quê? Porque o temporal, a ventania foi criada por ele, consegue ouvir a sua voz. O Filho de Deus é Deus. Davi disse, vós sois Deus, mas vocês estão a morrer como de homens. Vós sois deuses, aleluia. Vocês são, o filho do leão é leão, o filho do elefante é elefante, o filho do serpente é serpente. Você é Deus, sim. Uau, pastor, pastor, não sou Deus, pastor que é Deus. Você é Deus, aleluia. Você tem Deus e Deus vive em você. A Bíblia, Paulo disse que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E você tem que manifestar as obras do Espírito Santo de Deus. Fala comigo daqui em diante. Coloca o seu nome. Eu, Ricardo. Fala comigo, coloca o seu nome. Daqui em diante. Eu, Ricardo, irei manifestar as obras
do Espírito Santo na minha vida. Porque a minha vida é o templo do Espírito Santo. Aplausos a Deus. Glória a Deus. E quando chegou, ele gritou. E a ventania ouviu. Parou. E ele subiu no barco. E disse aos seus discípulos: tenha bom ânimo. Eu sou eu. A palavra eu sou eu é aquela palavra quando Moisés disse: Deus, você está me enviar. E se eu chegar perante a israelita, eles vão perguntar: mas quem és tu? Qual é o seu nome? Quem é o nome daquela pessoa que te enviou? Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou aquele que eu sou. Aleluia. Então, eu sou significa ontem eu sou, hoje eu sou, amanhã eu sou. O tempo muda. Ontem, hoje, o futuro muda o tempo, mas eu nunca mudei. Eu nunca vou mudar. Aleluia. O mundo vai mudar, a cidade vai mudar, os governadores vão mudar, os prefeitos vão mudar. Jesus nunca vai mudar. Uau. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Por favor, vem. Sim, você vem. Vem. Passa a frente, vem. Vem você, vem. Sim. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso nosso Deus. Fica aqui. Não tenha medo. Fica aqui, não tenha medo. Escuta. Deus está dizendo alguma coisa para você. Estou a ver no passado havia muitas lutas, mas aqui Deus está abrindo novos caminhos para você. Estou a ver que no futuro Deus vai promover a sua vida. Estou a ver uma exaltação forte. Deus vai fazer coisa tremenda na sua vida. Estou